Tá começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Letícia. Eu sou a Mari. E eu sou a Luciana. Este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E o Evangelho de hoje será Mateus 10. Gostaria de convidar vocês também, já adiantando, para o Confessionário, que é um novo formato de programa que vai ser feito por vocês mesmos. Fiquem ligadinhos. Não percam, hein? Participe! Agora vamos lá, vamos à nossa leitura. Lu, partilha para nós a leitura? Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Então vamos agora para a nossa contextualização, momento de nos ajudar a nos sintonizar, a nos lisar, entrar dentro dessa palavra. Lê, você pode fazer para nós? Sim, e primeiro eu queria agradecer, porque na verdade essa contextualização também é uma partilha, que eu pedi ajuda para eu ia falar universitário, mas são os sábios, que foi minha avó, madrinha Lucy, para me ajudar a contextualizar esse contexto. Arrasou no universitário, sábios. Então, obrigada, avó. Para contextualizar esse texto, ele vem depois que Jesus terminou o Sermão da Montanha e continuou ensinando os apóstolos e a nós. E o apelo principal desse evangelho é a frase, não tenhais medo. E como um fato de curiosidade, assim, esse apelo foi muito falado pelo hoje, São João Paulo II, durante todo o seu papado. Ele falava que quem está convicto é amado por Deus, não tem medo e sim fé nos cuidados que ele tem conosco. Por exemplo, quando cita ali dos pardais e dos fios de cabelo. Então, é essa a contextualização para a gente começar as reflexões. Uau. Isso aí. Nossa, muito bom. Obrigado pela ajuda, porque quando a gente vai refletir, às vezes a gente pega algum ponto e nessa partilha a gente consegue ter uma nova visão. E uma coisa muito forte para mim é que esse não tenha medo, esse convite, como a Letícia já mencionou para nós, de não ter medo, se nós focássemos mais nisso, nós entenderíamos que Jesus deixou 365 vezes a palavra. Não deixou, mas assim, ele falou em sua passagem, ele estava de nós, essa palavra, eu estou aqui, Então, com certeza tem um propósito, Com certeza é por esse intuito dessa própria palavra de hoje, que é fio de cabelos estampados, eu te conheço, não tenho por que a gente esconder da gente mesmo, tem segredos que nós guardamos dentro da gente mesmo, escondido de nós mesmos. Às vezes são feridas, são dores, alegrias, Ou às vezes a gente tem medo de expor o que sente, E aí, neste momento, com certeza esse não tenha medo para cada dia tem esse propósito, Tem esse propósito de estar dizendo, olha, eu estou contigo, para todo dia se renovar isso, todo dia, por isso que tem 365 vezes, eu acredito, esse entendimento. E todo dia, Deus sabendo a necessidade, eu entenda e assuma essa palavra de motivação, de Jesus e consiga ser aquilo que ele sonha que a gente possa ser, O sonho dele.
que como um criador, Deus criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, ele também com as suas mãos moldou. Então, ele tem um sonho, um propósito para cada um de nós. Existe um porquê para cada coisa. Então, esse não ter medo, esse confiar, é até mesmo para enfrentar o que a gente tem guardado de nós mesmos. Que muitas vezes não é agradável, não é fácil de olhar, não é fácil de encarar, não é fácil de ver. Hoje eu vi o Doug Funny, não sei se vocês Eu também lembro, amava. Gente, eu adoro Doug Funny. Daí tava assim, o Doug Funny falando pro Costelinha que ele tinha vergonha de deixar, né? Ele se escondia, tinha medo de mostrar quem ele era. Daí o Costelinha, né, nos pensamentos, né, dizia assim, tinha como ele se afastar daquilo que ele era, porque ele deixaria de ser ele mesmo. A gente acaba tomando máscaras ou sendo o que a gente não é. Então, acabou fazendo... Poxa, o Costelinha ensinou Gente, isso? os Caramba! desenhos Na são verdade, não é muito bem mais o Costelinha, é profundos. como se eles trocassem pensamentos, né? Depois eu mando a tirinha pra vocês. Entendi, mas profundo, né? Achei muito profundo. Eu até tirei print que eu ia postar depois eu vou mandar pra você. Ai, manda, vai ser Mas eu achei publicado. bem legal, assim, nesse sentido, sabe? De não afastar da sua própria essência, de não ter como esconder o que você é. Eu digo isso pra mim, digo pra quem tá sempre ao meu redor, que uma pessoa, ela não consegue fingir uma coisa por muito tempo. Em algum momento, seu eu vai falar. Acredito que essa palavra vem de encontro a isso mesmo, não ter medo de ser aquilo que Deus conhece de nós, sabe disso. Vamos lá, Lu. Oi, aqui é a Luciana, diretamente do futuro. Eu estou passando apenas para avisar que alguns trechos vão ter algumas inconsistências técnicas na captação do som, mas nada que impede a compreensão do que está sendo dito. Opa! Então, realmente, assim, eu achei que pela palavra falar do medo, a gente ia acabar meio que concluindo as mesmas coisas, mas não foi exatamente. Lógico, a partir no meu caso aqui, o que chamou bastante atenção foi mais na primeira metade ali do Evangelho, que Jesus, eu vi muito como ele chamando as claras para sua pregação, né? Eu gostei muito do entendimento da Maria em relação a nós mesmos, né? Mas eu levei também para o lado assim, ele não quer que a gente, cristão, seja uma sociedade secreta, só algumas pessoas podem ouvir, o que ele tem a dizer e tal. Ou, assim, que a gente não pode ter vergonha e nem medo dos ensinamentos cristãos, né, dos ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, que a gente tem que falar para os 4 cantos do mundo mesmo, espalhar a palavra, literalmente. Eu acho que o medo era mais presente naquela época, o medo da pregação em si, né, que eu digo aqui. Por conta da perseguição que eles sofriam muito, né, dos primeiros cristãos, em relação aos romanos, nós sabemos muito certos, né, inclusive o próprio Jesus, etc. Então, acho que de pregar, acho que era medo pela vida mesmo, eles temiam pela própria vida. Mas hoje em dia, eu acho que entre nós jovens, nós jovenzinhos, eu acho que o problema é mais a vergonha, não é medo, é vergonha, que é um motivo, assim, pra gente falar de Jesus ao pé do ouvido ali, como tá escrito na leitura, né? E da sua sabedoria, percebeu quais eram os que levariam nós cristãos a esconder isso. Então, eu acharia que por arrogância, não, isso aqui só eu tenho direito de saber, e né, isso aqui é muito superior, eu vou ficar comigo nisso. Por medo, né, que eu acho que eram os casos dos primeiros cristãos, e também hoje em dia, em muitos outros locais, eu acredito que aqui no Brasil não soframos isso, né, mas tem muitos países que a gente sabe que realmente tem uma perseguição. E Jesus reforçou justamente o contrário, ele disse para ter coragem, e mesmo. Então é isso. Eu refleti também numa outra visão além de vocês. Eu refleti também em 2 pontos separados. Assim, primeiro, eu refleti a questão do medo, que fala para nós termos medo daquilo que mata a alma, né? E o que é isso para mim, né? O que mata a minha alma? Eu acho que é quando eu fico demasiada com desconfiança, pessimista, desesperança, fico olhando só o lado negativo das coisas e deixo-me, né, ser tomada por esses sentimentos, por essas coisas que com certeza a gente tem que passar, mas viver olhando como se tudo fosse assim não é a vontade de Deus. Se a gente, né, viver dessa maneira. E o outro ponto foi também, assim, um pouco parecido com a Lu, que é sobre a questão da omissão, né? Você falou vergonha, eu coloquei, né? Pensei nesse sentido de esconder Jesus, né? Por que às vezes, e também eu não fiz esse paralelo com o passado, mas eu fiquei me perguntando nos dias de hoje, porque a
gente fica com vergonha, às vezes, de fazer o sinal da cruz antes de fazer uma refeição no local público, né? Ou inventa um compromisso para não dizer que está indo à missa ou está indo ao estudo bíblico. A gente fica com vergonha disso. Por quê, né? Eu acho que Jesus, né, nessa palavra, né, pede para a gente não ter medo e pede para a gente ser o porta-voz dele, né? Tanto nas obras quanto nas palavras, né? Aqui, fisicamente falando. Ele, né, ressuscitou, foi aos céus e nós estamos aqui, nós somos os porta-vozes dele, né? É essa a minha reflexão. Com certeza. Isso aí. Então agora nós vamos passar para o próximo. É aquele momento em que temos uma parte, um pensamento, que foi o mais forte, tocou mais fundo, é o espinho na carne. Vamos lá. Espinho no meu corpo. Vamos lá. Meu espinho na carne tá indo para esse lado mesmo aqui do finalzinho da minha reflexão e puxando também pro que a Alex falou, do que ela falou de eu se omitir, né, e eu usei como vergonha. Eu vou citar um exemplo, na verdade. Hoje em dia tem tanta coisa assim, dia do orgulho X, dia do orgulho Y. Esses dias mesmo, acho que, salvo engano, vamos lá, 4 de maio, descobri que é dia do orgulho nerd. Descobri Dia da isso toalha, e não é? teve Eles uma... falam isso aí. Também, agora da toalha eu não entendi muito bem Também não, mas não, vou ser sincera. entendi. Mas do orgulho nerd, então, aí eu lembro que nesse dia teve uma live que começou às 4 da tarde, foi até 10 da noite, e eu deixei ligado, eu fui fazendo minhas coisas, fui trabalhando e tal, mas eu deixei ligado e fiquei acompanhando no YouTube, praticamente a tarde toda, ainda botei até no despertador no horário que eu ia ouvir uma youtuber lá que eu gostava de ouvir, que fala de anime e tal, e daí eu fiquei pensando, depois dessa leitura, se eu estamparia o orgulho cristão da mesma forma que eu estamparia o orgulho nerd. Nossa, doeu. E Ah, então, Uhum. se eu estaria disposta a deixar uma live de a conta, 6 horas ligadas no meu computador, se eu colocaria no despertador para não perder alguma pregação, doeu. uhum. Espinho no meu Eu corpo. pensei sobre isso e doeu. Pois é. Então, a conclusão aí já, né, pesada, mas é isso aí, meu espinho é esse. Cadê o orgulho cristão aí, né? Preciso reforçá-lo. Eu acho que tem uma questão assim, que ainda tem, eu acho que um preconceito e por isso um certo bullying, sabe? Por isso às vezes a gente fica meio omisso, com vergonha de falar, porque acho que a gente já até comentou sobre isso, né? Às vezes os grupos no colégio, na faculdade, vê assim meio como careta, não sei. E eu acho que é por isso que às vezes a gente acaba não dando voz tanto para esse lado, que a gente foge mesmo, como a Mari falou, a gente foge desse eu, né? Quando a gente quer falar disso, às vezes porque a gente acha que isso é coisa, né, de pessoa mais velha, normalmente é assim, né? Quando a gente é criança, a gente vai com os pais, a gente vai crescendo, parece que vai largando, não, isso daí não faz mais sentido para mim. Combina mais. E conforme a gente vai vivendo, né? Ou seja, sou nova, mas a gente vai vendo Jovemzinho. o quanto isso realmente é importante, né? É que eu acho que existe também a questão dos rótulos, que é muito forte isso ainda na nossa sociedade, a rotulação que entra nisso que a Lei comentou. E eu acho também que o que falta ser trabalhado ainda na sociedade ainda é as áreas do ser humano, sabe? Ver como uma perspectiva, assim como a gente tem a área afetiva, a área física, a área emocional, sabe? De ter a espiritualidade como uma área do ser humano. Eu acho que falta muito isso também. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que talvez esse trabalhado nessa forma, assim como, eu tenho a saúde, é importante eu cuidar da minha saúde, uma área da minha vida. Talvez isso seria visto de uma outra forma, eu acho. Sim. Vamos lá, então. E agora a gente passa para aquele momento que dá aquele tiro no coração, aquilo que realmente traz aquela esperança, que enche de motivação, que é o nosso momento. O meu, é a Lei que está falando, acho que vocês já reconhecem nossas vozes. O meu momento glória é todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Eu falo, nossa, já é tão bom ter alguém para defender a gente, né? Seja em qualquer momento da vida, que está no nosso lado. Então imagina a glória de ter o próprio Jesus em nosso favor, como testemunha
de toda essa nossa jornada terrena, perrengues e, né, se a gente foi fiel a ele também, ele, né, que ficou nu, deu a cara a tapa por nós, né, vai continuar do nosso lado. É só a gente não esconder ele. É muito glória, né? Eu acho que essa passagem tem tudo a ver com o episódio anterior, que a gente até comentou, né, que é muito glória, super glória mesmo, de saber que a gente tem um Deus assim que, nossa, não tá para condenar, né, que ele não quer saber dos nossos pecados, que ele se atenta sim com aquilo que nos machuca, que nos fere ou nos faz sentir sobrecarregado ou afastado dele, mas que, como a Alex falou, né, ele já pensou, ser defendido pelo próprio Deus é muito glória mesmo. Isso aí, chegou aquele momento em que nós compartilhamos uma dica, ou falamos sobre um livro, uma música, aquilo que pode estar ou não no Evangelho, a palavra de hoje. E então, vamos lá. Bom, hoje eu que vou dar uma boa nova, mas se as meninas lembrarem como a Mari falou do Doug Funny, também podem dar a sua boa nova. É um livro que foi recentemente lançado, que se chama Um Anjo Sussurrou no Meu Ouvido, Cartas ao Amanhã, que é da minha amiga Fernanda. Sensacional, hein? Lex, bater palmas para Ai, sua preciso boa também. nova. Já coloca as que palmas. foi lançado no dia do aniversário dela, e hoje ela não está mais fisicamente aqui conosco, né? Mas nas palavras da própria irmã dela, né? A existência dela vai além da matéria. Eu acho que essa frase serve para todos nós, como nesse evangelho, né? A nossa existência vai além da matéria. E esse livro é sobre vida, né? Não é sobre doença, não é sobre morte, é sobre vida. E tem um spoiler de um trechinho dele que eu gostaria de ler, se as minhas colegas, ó, que eu inventei colegas, Amigas, adorei. Ai, adorei. permitirem. Arrasa, vai Com lá. certeza. Ela escreveu assim: quanto aos pensamentos ruins e cenários apocalípticos que você anda criando na cabeça, deixe-os vir, deixe-os passar, observe, não se desespere. Seu caminho não é o do pessimismo, sua trajetória é a da gratidão. Você sabe aonde quer chegar, mas a travessia quem escolhe é Deus. Só siga e confie. Ai, gente, agora que tinha que ter os aplausos, os gritos, sensacional, né? É uma Demais. frase, né? Gente, é perfeito também. E eu só queria falar, né, que quem quiser conhecer essa obra, né, esse livro já está disponível. Vocês podem entrar no Instagram da editora Matrescência, que eu vou colocar também lá para marcar para vocês verem. E também no Instituto Fernanda Geiger, que foi a família dela, né, a mãe, o primo, a irmã, os irmãos, né, que empenharam esse projeto de continuar, né, com o legado dela. É uma ressignificação, né, da morte. É bonito como a trajetória de vida da Fernanda ressignificou muitas coisas, até mesmo esse assunto da morte, porque é uma forma, quando você, só dando, né, comentando um pouquinho mais, essa editora foi fazendo uma trajetória sobre a vida dela e tudo mais, e é muito mesmo. Eu acho que a nossa vida deveria ser isso, ser um caminho que busca essa questão de viver o que você tem agora, né? E não se preocupar com o que vai vir amanhã, porque a gente não sabe mesmo o que vai ser. E às vezes a gente acaba perdendo algumas coisas por se preocupar com isso. Então realmente muito, muito bonito, é muito linda a forma, de uma forma muito sábia, ela colocava isso em palavras na própria vida dela. Arrasou, Lê, sua boa nova, arrasou mesmo. Arrasou. Vamos colocar lá nas redes sociais um link para comprar o livro, né, pessoal? Vamos. Porque realmente Vale a deve pena, valer com muito a pena, certeza. só pelos spoilers. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, e especialmente partilhas da palavra, nós temos um canal de contato. E a Lê vai falar um pouquinho sobre ele. Nós estamos nas redes sociais, @Leiga Partilha, tanto no Facebook quanto no Instagram. E também temos um e-mail para você mandar a sua partilha, que é leigapartilha@gmail.com.
E nas redes sociais sempre rola enquetes com temas polêmicos, que inclusive polêmicos assim, mas legais de se discutir, né? Como a Mari falou, a gente precisa falar mais sobre essa questão de espiritualidade. Então, convido vocês, né? A gente vai compartilhar tudo que vocês partilham com a gente, engrandece ainda mais o nosso programa, a nossa experiência. Então, vai fazer parte do confessionário que a gente já está falando aí. Arrasou! E agora, então, a Lu vai falar, então, as plataformas onde é disponível o podcast do Leiga. Para poder ouvir a gente, você pode acessar lá o Spotify, só colocar Leiga Partilha, tem todos os episódios lá. Também no YouTube, da mesma forma, o canal chama Leiga Partilha, todos os episódios estão lá. E no Anchor, também estamos no Google Podcasts, entre outras plataformas, que é só digitar no Google que você nos encontra. Então nos ouça lá, pelo meio mais fácil para você. Arrasou! Ai, Vena, gente, desculpa. Eu gostaria de agradecer aos seus ouvintes, a você hoje, e de forma muito próxima, né, de nós, também fez parte dessa partilha, desse Liga de hoje, né, ficou conosco até agora. Então, quero agradecer a participação e a presença e a paciência. Então, vamos lá para uma despedida, um tchau coletivo? Vamos lá. Vamos lá, em 3, 2, 1. Tchau!